Olá, colegas professores e professoras de arte. Aqui quem fala é a Daniela Espósito, formadora de DIEFEM. Estou acompanhada da assessora Clarissa Monteiro. Hoje, viemos conhecer uma experiência pedagógica realizada pelo professor de arte Charles Souza Pinheiro, da EMEF Deputado Januário Mantelli Neto, na DREPenha, Escola de Ensino Fundamental 1 e 2, que atende 786 estudantes. Este relato de prática veio ao encontro da nossa temática do mês de novembro, que é apresentar, socializar boas práticas na própria rede, através de vídeos, registros, entre outros. O professor Charles se inscreveu e, com o maior prazer, viemos bater um papo com ele. Vamos ao vídeo? Professor Charles, eu sei que a sua formação, a sua habilitação é em música, né? Eu queria saber o que te motivou a apresentar, a compartilhar conosco essa prática de videodança, não exatamente uma prática de música. Na minha formação, nós tivemos um contato muito rico com as outras linguagens. Um pouco a contragosto na época, é verdade, universitário, calouro, mas foi muito valioso, porque nós tivemos teatro, tivemos artes plásticas, um projeto do professor de artes plásticas com a nossa professora, que era a coordenadora do curso de música, e foi fabuloso. Quando eu entrei na docência, de fato, na rede, isso foi uma coisa muito interessante. Eu comecei, nós tivemos nesses anos formações de interdisciplinaridade e brotava essas coisas na minha cabeça. Conforme o tempo foi passando, as tecnologias foram surgindo e elas foram mostrando que elas fazem exatamente isso. Então, TikTok, Instagram, as mídias sociais de maneira geral, elas são muito ricas nessa linguagem. Então elas linkam música com dança, música com teatro, música com as artes visuais. Então, prato cheio para trabalhar isso na sala de aula. Então é isso. Eu não vou formar um músico aqui, mas eu vou botar ali a sementinha de alguém que vai conseguir lidar com isso de uma forma poética, expressiva. Ele vai ser um bom consumidor das artes, ele vai entender, ou vai pelo menos começar a investigar as relações entre elas, ele vai olhar filme de uma maneira diferente, ele vai ver a poética numa apresentação de rua, ele vai respeitar melhor aquele artista popular, a moça que liga uma caixinha de som e com o fundo musical faz malabarismo no farol. Ele vai olhar a vida de outro jeito. E é essa provocação que eu acho que ia ser bem válida para ele. Então, uma vez que essa atividade ela foi ligada com o audiovisual, você trabalhou com os alunos do elemento da linguagem, né, do cinema, tem enquadramentos, modos de edição. Então, como que foi esse processo? Sim, trabalhei sim. Nós fizemos, à medida em que eu ia tratando da videodança em si, eu ia colocando doses homeopáticas dessa parte mais técnica. Ia mostrando para eles que eles já lidam com isso. Eles só não sabiam que tinha esse nome. E alguns deles já até falavam disso. O curioso, quando os vídeos ficaram prontos, é que alguns colocaram nomes interessantes para as funções dele, né? Colocaram coisa como apoio, como os principais para quem estava atuando, coisas assim. Eu falei, não, tudo bem, depois a gente conversa. Quando vocês virem os vídeos, vocês vão ver que tem coisas assim. Embora o tema fosse livre, qual foi o fio condutor que orientou as suas criações? E como foi a orientação ao longo do processo? Eu queria que eles tivessem voz. Eu queria que eles usassem a mídia, o celular, as filmagens, a foto, como meio expressivo. Então, eu disse para eles várias vezes, eu quero que vocês digam o que vocês querem dizer. Então, esse é o momento, não se neguem a isso. Apenas digam. E eu prometi a eles que não ia fazer nenhum tipo de julgamento em relação ao discurso, desde que ele fosse educado, desde que fosse bem estruturado, se quisesse entender.
Eu disse, escolham o tema de vocês e a gente conversa junto sobre eles. E isso é interessante que muitos deles escolheram o mesmo tema. E de início eles até brigaram uns com os outros. Mas a gente já escolheu esse, mas esse tema é nosso. Eu disse, não, mas não tem problema. O que você quer dizer sobre esse tema não é necessariamente o que vocês querem dizer sobre o tema. Então, digam, só digam. Como foi realizada a avaliação da atividade? Ela foi, a gente aprendeu, né? Ela foi processual. E essa ideia da avaliação processual, ela é muito gostosa de fazer. Acho mais tranquila, dá menos trabalho e me parece mais efetiva, porque aí eu consigo saber melhor quem é o aluno. E aí eu consigo até fazer com que eles entendam que não é uma competição, que o que a gente faz é mostrar para ele onde ele estava e o quanto ele avançou, o quanto ele experimentou. Em artes eles têm essa falsa ideia de que tudo é um concurso. O meu ficou mais bonito. Mas esse aqui, mas você não vai gostar do meu. Não tem que gostar. Não tem. Você tem que gostar de fazer. Pode até ser que você fique insatisfeito com o resultado final, mas você gostou de fazer. Então foi o tempo inteiro um pouquinho e eu abri para vários aspectos. Então tínhamos parte escrita, fazer com que eles escrevessem, parava, discutia com eles. As partes em vídeo também eu tinha pontos estratégicos nos exemplos em que eu fazia alguma pergunta provocativa e às vezes eles até por algum risco tem que copiar, eu não, só tem que conversar comigo. Me diz o que você acha. Eu quero a sua opinião. Por mais tola que você acha. Mas é bobeira. Eu gosto de ouvir. Eu aguento as minhas bobeiras, então as outras são bem melhores do que as minhas. E a gente ia conversando. E eles, sem perceberem, iam sendo avaliados. Então eles ainda estão, eu acredito, no processo de entender que não é o produto final que é a nota, a famigerada nota. Não! É o que acontece no meio disso. É até chegar lá. E é isso que a gente tem feito. Professor, conta pra gente um pouquinho quanto tempo levou esse processo desta prática? Acho que 3 semestres, terminando agora. A ideia surgiu ano passado com o retorno. Conforme eles foram voltando, ninguém passa impunemente por tudo aquilo que todo mundo passou. Então, a gente foi fazendo ajustes para aquilo que ia ser feito com eles. E a tal concorrência com o celular brotou do seguinte sentido. Até algumas semanas atrás, se dizia para eles, você tem que ter um celular à mão, você tem que entrar no Classroom, você tem que ter um tablet, você tem que ter um notebook, um computador, algum lugar você tem que acessar. Ele volta para a sala e aí ele quer ficar no celular, eu digo para ele, guarda isso, presta atenção no que a gente está fazendo aqui, solta isso um pouquinho, põe a mão na massa aqui. Eu fiquei pensando como é que eu faço uma ponte nisso. E aí então, quando começamos esse ano, eu já tinha isso em mente, retomar todas as linguagens artísticas, tentando fazer com que eles entendessem o que tornava cada uma delas distintas, mas a forma como elas trabalham juntas, boa parte do tempo, naquilo que eles consomem. E aí, devagarzinho, fui trabalhando isso até para fazer com que eles voltassem à escola, digamos assim. Então, o que poderia, em outro tempo pré-pandêmico, ser feito em um bimestre, eu entendi que eu precisava deixar e ver o tempo que eu investiria nisso. Era sempre o estímulo e a resposta para pensar se eu avanço para a próxima fase ou não. Algumas turmas até houve alguma diferença de resposta nisso, até engrenar. E acabamos agora no 3º bimestre. E o final resultou com a exposição desses trabalhos? Sim, resultará. A exposição digital, não virtual, mas digital, vai acontecer essa semana, na 4ª e na 5ª-feira. E aí eu vou colocar, nós temos um telão lá embaixo, temos um telão com a caixa, vou colocar, dar o play, eu só estou trabalhando e queria mostrar para eles as aberturas, para distinguir uma sala da outra, né? E eles já estão cientes disso, eu vou colocar nos intervalos, vou deixar ali. Eles questionaram, mas eu disse a eles que é a mesma ideia das exposições que a gente faz com trabalhos plásticos. A gente coloca em bancadas, gruda na parede, só que ali vai estar um projetor.
rodando durante os intervalos para os colegas apreciarem, para uns apreciarem dos outros. Eles já viram as produções e acompanharam as produções das outras turmas, né? E eu fiquei um pouco apreensivo com isso. Mas foi interessante a resposta deles. Eles aplaudiram o trabalho dos outros. No meio do nada, nossa, aqui foi a resposta. Você representou e pá, 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 pá. E eu contive, né? Para eu dizer, que legal. Normal, esperava exatamente isso. Mentira. Mas foi muito bom, muito bom. E agora eu quero que eles passem por esse crivo da escola. E eu justifiquei para eles porque nós usamos o espaço escolar, a gestão colaborou com todo o processo e acho justo que ela veja o resultado de tudo que eles do tempo que foi investido, das permissões, das exceções que foram abertas para que eles pudessem ocupar o espaço da escola, para que pudessem filmar, para que gravassem. Então, eu disse para eles, é importante, vocês fizeram um ótimo trabalho. E eu estou dizendo para vocês, acreditem em mim, ficou muito, muito bom. E eles sabem que eu diria se não tivesse ficado. A gente fez correções e vamos expor. E aí eu quero registrar essa semana essa resposta dos colegas e deles. Porque uma coisa foi estar aqui no meio da turma, outra entre os oitavos. A outra vai ser os professores olharem, os colegas de outras séries, de outros anos olharem. E aí é um pouco a cara da disciplina lá, né? Eu não sei como é que é isso. Vamos ver. Então, antes de vocês começarem esse processo, né, de criação, como é que foi o ponto de partida? Então, vocês conheciam videodança? Vocês pesquisaram referências? Vocês foram apresentados a vídeos disso? Como é que foi? Meu nome é Júlia, sou do oitavo C, e a gente não conhecia direito sobre videodança. A gente imaginava uma coisa totalmente diferente. A gente achava que era tipo um vídeo dançando, uma coisa assim. E aí a gente não conhecia direito, e aí o professor chegou com o tema, explicou sobre ele pra gente, né? Ele mostrou vários vídeos de exemplos e essas coisas. A gente foi aprendendo sobre videodança no decorrer das aulas. Ele explicou bem sobre pré-produção, pós-produção, para a gente entender melhor como que, para a gente fazer bem, né, o nosso trabalho. Foi. Perdão. E aí eu queria perguntar, assim, o que seria, então, a videodança? Assim, o que seria, por exemplo, dançar com a câmera? Dançar com a câmera é mostrar, tipo, diferentes ângulos com a câmera. Literalmente dançando com a câmera. Mas, como eu vou dizer, em ângulos diferentes, em visões diferentes, em perspectivas diferentes. Tipo, teve um vídeo que o professor mostrou que era meio que um chão de vidro. Eu acho que eu já falei. Que era meio que um chão de vidro e a câmera estava gravando no chão. Isso mostra como as pessoas são diferentes e enxergam as coisas de forma diferente. E tem sentimentos e pensamentos diferentes sobre coisas. Dançar com a câmera como ela disse, são perspectivas diferentes, ângulos diferentes, é como cada um vê, digamos que o mundo. O Charles mostrou vários exemplos pra gente, tipo, da visão de como a gente vê, a visão de baixo, a visão, tipo, de uma pessoa que, digamos, acho que ele passou um vídeo desse mais ou menos pra gente, tipo, de uma apresentação e a visão de quem passa assistindo. Tipo, não para pra assistir porque, digamos, ele dança que tá atrasado, não pode. Aí passa assistindo e, tipo, ele tem vídeos dessa visão, tem vídeos de quem para realmente pra assistir essa apresentação, que nem ela deu exemplo do vídeo por baixo do chão de vidro, tem a perspectiva de uma apresentação dentro de uma biblioteca, se eu não me engano, que, tipo, eles dançavam com o que tinham, tipo, era uma biblioteca, tinha mesas, eles, tipo, usavam a cadeira, a mesa, tipo, o que tinham tipo, pra eles usarem, eles usavam e tornava videodança. Então, videodança foi totalmente diferente do que a gente pensava, do que o professor apresentou e do que a gente tinha perspectiva. Muito legal. Como que vocês se organizaram como grupo para poder escolher o tema e fazer a divisão de tarefas? Meu nome é Milena, eu sou do oitavo C. O professor falou pra gente escolher um tema que tinha na escola e a primeira coisa que veio na minha cabeça, que eu pensei nisso, que foi comparação. E aí eu falei para as meninas e elas aprovaram também, acharam muito interessante o nome. E aí, mas também foi muito difícil, porque a gente tinha que pensar num jeito muito bom de gravar o ângulo das imagens
E também tinham muitos temas para ser abordado, porque na escola realmente tem muitas situações, como bullying, sabe? Falta de interesse. E foi um tema que a gente achou que muitas pessoas por aqui, muitos alunos, né? Passam por isso. A divisão do grupo foi fácil, porque já era esse grupinho nosso mesmo. Então a gente já se conhecia bastante e já sabia mais ou menos como cada uma sairia em cada posição, né? Posição. E o tema, eu acho que nós do grupo pensamos mais o que realmente os alunos passam. Nosso tema foi exclusão social, então eu acho que muitos alunos às vezes se sentem sim excluídos e a gente quis abordar esse tema de uma forma delicada. E qual que foi a primeira reação que vocês tiveram com essa proposta? Pânico. Trauma, cheio de Charles era doido. Qual foi a segunda reação de vocês? Aí depois que a gente viu um pouco, Entendeu melhor como foi fazia. interessante. Aí A gente bateu a mão. Até porque era uma coisa nova também. Mas de primeira eu fiquei com muito medo disso dar muito. Tudo que é novo envolve pânico aqui na escola. É da rotina. E eu queria saber como que era a escola antes da pandemia e como é que foi para vocês a experiência de ocupar esse espaço de novo? Estranho. A gente vivia normal aqui vindo pra escola, sem máscara, sem nada, e do nada a gente tem que ficar em casa por 2 anos, sem olhar pra cara dos nossos amigos, sem entrar numa sala de aula que a gente passou, acho que a gente foi no 6º ano, então a gente ficou 5 anos. Sem ter essa experiência, além da série, de não vir pra escola, faltar. Ninguém teve a experiência de ficar trancafiado em casa por muito tempo, sem vir pra escola. Então, foi um desespero, eu fiquei muito brava e triste. Aí, ficamos em casa e não tinha nada pra fazer, nada, eu não podia sair de casa. Meu nome é Isabelle, eu sou do 8B. E, pra mim, sinceramente, pessoalmente pra mim, foi muito difícil. Porque antes da pandemia, eu já era uma pessoa tímida. Aí, começou a pandemia, eu fiquei em casa, sem ninguém na minha idade pra conversar. Fiquei mais tímida ainda. Eu meio que me coloquei numa redoma de vidro, sabe? Então, foi mais difícil pra mim socializar com outras pessoas. E a volta, como é que foi? Estranho. Foi ótimo. Estranho. Hoje, eu não quero mais voltar na escola. Eu tenho que matar toda a saudade que tinha da escola. E aí eu quero fazer uma última pergunta. Então, por que vocês acham que o professor Charles escolheu esse tema? Acho que pra gente entender mais como funciona, né, a produção de um filme, assim, por exemplo, né? Que é até bem interessante saber. E também porque o Charles, ele é um professor, digamos, diferenciado, ele não trabalha com artes plásticas, ele sempre fala pra gente que ele não trabalha com artes plásticas, o trabalho dele é com artes visuais, ele é formado nisso e ele trabalhou com a gente em artes plásticas uma vez, que ele tá passando com a gente por todas as etapas da arte. Então, esse bimestre, é bimestre que você faz, né? Esse bimestre foi artes visuais. E o professor Charles, ele trabalha, como ela falou, ela trabalha meio que em capítulos da arte, digamos. Então, ele trabalhou vários temas da arte com a gente, como eu falei, e ele explica pra, explicar mais detalhadamente cada tema. E especificamente cada tema. E acho que desse jeito que o professor aborda os temas da arte, fica até mais fácil pra gente compreender. E até, deixa a gente mais aberto pra fazer arte. Porque o Brasil precisa de artista, né? O artista é menos pesado no Brasil. Então, eu acho ótimo que a gente aborda os temas assim.